Olá, amigos empresários, tudo bem com vocês? Hoje, encerrando a nossa segunda temporada, nada mais, nada menos aqui do que meu professor J. Lopes, o cara que me orientou e me ajudou durante essa jornada aí na minha comunicação, postura, um profissional, faço como eu digo, de fazer inveja, muito capacitado. E Jota, eu queria que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal que está nos assistindo. Coisa boa, né, Cleiton? A gente nos encontrarmos para falar sobre comunicação e fazer comunicação. Eu sei que Que- acompanha as redes sociais da Vigo, acompanha o VigoCast aqui no Polo de Mídia Vigo, que já iniciou sendo um sucesso. Quando arquitetado, a gente já imaginava que daria certo, mas eu acredito que está atingindo aí uma proporção que talvez a gente não esperasse. Mas é muito bom poder estar junto com vocês nesse projeto que Caicó, Seridó precisava. No Nordeste não tem tantos ainda, próximo principalmente aqui a Caicó. Então, desde já agradecer, mas também parabenizar, enquanto diretoria aqui na Vigo, por essa excelente ideia. E é grande a satisfação, é imensa a satisfação de poder estar aqui junto contigo. Que bom. Mas fala um pouco aí sobre o Jota aí, o que é que Jota é? Jornalista, escritor, poeta? Fala aí pro pessoal. Então, J. Lopes é muita coisa em uma pessoa só. E eu já, desde já falo, e eu gosto muito de pontuar isso, não existe duas personalidades profissionais dentro de um único corpo. Muito se bateu nessa tecla durante os 20 anos aí que já se passaram, que quando você entra na porta, passa pela porta do seu trabalho, o lado pessoal fica e entra o profissional. Eu já não acredito nisso. Acredito que você jamais será múltiplas pessoas dentro de um único ser, dentro de um único corpo. Então, quando eu falo de J. Lopes, eu falo de muitas profissões, mas falo de um único profissional. Então, é o J. Lopes jornalista, assessor de comunicação, agente cultural. Trazendo para a cultura, é o J. Lopes escritor, é o J. Lopes musicista. Trazendo para o âmbito cotidiano, é o J. Lopes que trabalha com fotografia, com audiovisual. E sempre nessa perspectiva, fazendo muitos trabalhos em perspectivas diferentes, né, âmbitos de trabalho diferentes, mas sempre sendo um único profissional. É, por vezes, a gente se deixa se confundir com isso, apesar de J. Lopes, obviamente, não ser o meu nome de batismo, né, eu me chamo Jefferson, mas sempre foi um único ser, fazendo múltiplas coisas, né? Isso aí. Pessoal, para quem não sabe, Jota ele trabalhou aqui com a gente na Vigo por mais de um ano e nos assessorou, nos ajudou, é, organizou muita coisa que a gente não tinha maturidade. E hoje ele está voando, né? Está saindo da empresa, se desligando com outras propostas, outra oportunidade, correndo atrás do sonho dele, que é trabalhar na comunicação. E gostaria, já pegando um gancho aí no que você falou aí agora sobre comunicação em relação à política, gostaria que você falasse um pouco sobre, porque acompanho você nas redes sociais e você tem um trabalho de muitos anos em assessorar políticos na parte da comunicação. E Sim. como a gente está num ano político, gostaria que você falasse um pouco sobre as grandes dificuldades, então quais são as dificuldades que os políticos têm em melhorar a sua comunicação e algo do tipo. Cleito, é curioso como as coisas elas vão tomando caminho norte quando você vai iniciando no seu profissional, de fato. Trabalhar com assessoria política era o único cenário que eu não queria antes de sair da academia. Eu tenho uma empresa chamada Rojo Comunicações, no qual eu já deixo aí um abraço para Romário, que é meu sócio. E um ano antes de me formar, eu já tive essa iniciativa porque eu já queria sair da academia com um emprego. Mas eu não queria trabalhar com política. E por conhecer a questão, né, por trás da política partidária, que é muito suja. A gente tem essa noção e a gente acompanha isso todos os dias. Política pública, não, é diferente. Eu falo da política partidária, que é o que se mistura quando a gente chega nesses momentos, como é uma campanha eleitoral que acontece nesse ano 2024. Mas a assessoria política, assessoria de comunicação, ela é muito prazerosa, porque você, além de organizar, planejar o que você espera que aconteça, na verdade você acompanha de forma também nas entrelinhas essas evoluções. E geralmente a evolução é a satisfação do assessor, né? É aquilo que o assessorado não consegue acompanhar.
Tem aquele ditado, às vezes a gente não enxerga em nós mesmos algumas capacidades, mas outras pessoas enxergam. Então, essa forma de evolução que a gente traça nos nossos assessorados é o ponto-chave de uma assessoria de comunicação. Falando em questões políticas, né? Uma eleição, por exemplo, muito se fala dos trabalhos de personalidade de cada um dos candidatos, seja majoritário, seja os candidatos a vereadores, né? Mas tem um ponto forte que aí é um ponto que eu me especializei pelo fato de ter uma proximidade muito forte com literatura, que é a questão da oralidade. Então, a questão da oratória é um ponto muito forte trabalhado durante a eleição, porque política e política partidária, infelizmente a gente parte desse pressuposto, é persuasão. É o poder da comunicação, é o poder de impactar, influenciar. Exatamente. E influenciar em busca de uma única coisa, que é a questão do voto. Né? E a gente sabe o quanto isso é difícil para alguns políticos, alguns candidatos. Porque, principalmente trazendo para a nossa região, não é de costume a gente ter bons comunicadores políticos. E se a gente puxar mais ainda para trás, poucos dos políticos que ainda estão hoje são formados. Não, claro, você que está assistindo, não deixamos isso jamais, né, que se confunda, que seja uma premissa para que você seja um bom candidato. A gente tem aí candidatos analfabetos, um exemplo aí, o presidente, que se sai muito bem com a oratória. E isso aí vai da didática de cada um, né? Mas falando da oralidade, falando da oratória, é um dos pontos que eu gosto muito de trabalhar, porque essa questão, como você falou, da persuasão, ela é muito delicada. Ela fala muito da questão sentimental, da ferida. Então, você saber trabalhar isso é um ponto a mais dos seus concorrentes. E o segundo ponto é a questão do posicionamento. Não adianta você ter uma boa oratória se você não sabe se posicionar. Por exemplo, nós estamos aqui gravando um material que é áudio, mas visual também. E se a gente pontuar o nosso posicionamento, ele é muito importante para quem está sentindo a conversa, sentindo qual é o tipo de conhecimento que a gente está gerando aqui. Então, oratória e posicionamento são os pontos principais da minha forma de trabalhar assessoria de comunicação. E aí é uma ponte que a gente interliga com a assessoria de comunicação política. Né? Certo. Eu não sei se vocês sabem, mas Jota também, ele tinha um canal de TV, né? Ele trabalhava, apresentava um programa, vamos dizer assim, melhor. E eu imagino que a forma de se comunicar neste formato, eu acredito que é diferente da forma como você se comunica. Qual seria as entrelinhas disso aí, as minúcias? Veja bem, jamais comunicação será igual no sentido de impacto para as mesmas mídias. Se alguém já falou isso, talvez falou da boca para fora para tentar agradar alguém que estivesse próximo a ele no momento. Comunicação para mídias, ela tem que acompanhar o que a mídia favorece. Se a gente está falando de televisão, a imagem favorece. Se a gente está falando de rádio, a voz, o áudio favorece. Né? E trabalhar com televisão, e aí abrindo mais um parênteses aqui, deixando um abraço para o pessoal da TV Sol, que era a antiga emissora que eu trabalhava, e já deixar aqui um abraço para o pessoal da TV Record, afiliada à TV Correio, de João Pessoa, que também tem os trabalhos desenvolvidos no Sertão, no Alto Sertão Paraibano, vindo de Campina Grande, vindo para Patos, que é no qual eu estou me integrando agora. Mas falar de comunicação televisiva é falar muito de emoção, é muito gesticular. Né? Você não impacta apenas com voz. Se você não tiver firmeza no olhar, firmeza até nos trejeitos, que aí são intrínsecos, cada um tem os seus, eu gesticulo muito com o corpo, assim, com mão, com o olhar, com o rosto, com direcionamento. Porque 100% da comunicação não é só o que você fala, né? O que você fala só é 15%. Com certeza. E ainda tem aquela porcentagem por fora dos 100% que é a que você costuma dizer. Não é como eu falo, é como a pessoa entende. Né? Então, assim, a pessoa pode entender muito mais pelo seu gesto, não só pela comunicação oral. Então, assim, a televisão ela tem também essa particularidade porque, por vezes, você tem que se sobressair em eventuais acontecimentos, que é o que a gente chama de stand-up, por exemplo. É você pegar ali uma determinada situação e saber sobressair em cima dela. Já no rádio você não tem essa preocupação, porque ninguém está te vendo. Hoje, aí, com essa reviravolta midiática, né, o 3.0, o 4.0 que está surgindo,
a gente consegue perceber que está se evoluindo. A gente, por exemplo, tem um podcast agora que é áudio e é vídeo também. Então, assim, a comunicação ela nunca será a mesma, Cleiton, nunca será a mesma, vocês que estão ouvindo ou nos assistindo, para as mesmas, né, os mesmos formatos de mídias. Se alguém falou que isso é verdade, não vou dizer que desconsidere, mas procure dar uma estudada melhor, que eu tenho certeza que você vai encontrar uma resposta diferente. Com o avanço da tecnologia, com o avanço da inteligência artificial, o que você acha que isso impacta na comunicação? Vamos lá. Eu venho acompanhando os episódios, até porque quando iniciou o projeto aqui do Polo de Mídia, eu ainda estava como colaborador e a gente organizou os primeiros episódios da primeira temporada. E um ponto que é comum em todas as vezes que você pergunta, a resposta ela sempre vem muito sobre tecnologia, muito sobre essa questão futurista. E recentemente eu escrevi para o Papo Político, deve ir para a coluna da próxima semana, uma matéria, um texto que fala inteligência artificial versus inteligência real. Nada vale, nada consegue ser estruturado em termos de inteligência, no caso artificial que você mencionou, se você não tiver a inteligência real para moldá-la. Muito se ajuda, muito se revolucionou, ainda vai se revolucionar muito mais. Os impactos eles são imediatos, principalmente para as pessoas que não estão acostumadas. Eu não falo acostumadas nem a manipular, acostumadas com essas realidades tecnológicas, né? Mas acredito que é benéfico até o ponto que você saiba utilizar com consciência, de forma proativa, benéfica. Quando você começa a misturar as coisas, aí a tecnologia que deveria ser um artificial voltado para o bem é um artificial voltado para um malefício. E aí as pessoas se perdem, as pessoas não sabem para onde caminhar, e aí a tecnologia ela é muito volátil, né? A tecnologia ela muda todos os dias. Quanto mais você se perde, mais a tecnologia muda, mais vem mais informação e você está perdido. Então, assim, tem que ter muito cuidado, mas o principal aconselhamento que eu daria é tenha a inteligência real por trás da artificial. Não esqueça disso. Se você não tiver apto para trabalhar, para moldá-la, para colocá-la de fato na palma da mão e utilizar de uma forma que seja positiva, você tem sérios riscos aí, seja de forma individual, seja de forma coletiva nas instituições, por exemplo, que é o caso aqui da Vigo, que é uma instituição tecnológica, de se sair muito mal, né, Cleiton? De se sair muito mal. A tecnologia ela é perigosa nesse sentido. Certo. Qual o conselho, Jota, que você daria para aquelas pessoas que estavam querendo entrar no segmento, na profissão de jornalismo, da comunicação, que eu acho que o que dá realmente tesão na pessoa é fazer o que você gosta. Sim. E eu vejo que você é um cara que fala muito intensamente quando você fala de jornalismo, né, de comunicação. Qual o conselho que você deixaria aí para o pessoal que está em dúvida se dá o passo, se não dá, ou se fica em cima do muro? Vamos lá. E aí serve até de anotação no seu caderninho. Eu ainda não palestrei tanto quanto o nosso mentor Bruno Félix para muitas pessoas, mas eu já palestrei de forma individual para muitas outras pessoas. E nessas conversas a gente sempre tira alguns ensinamentos. Então eu tenho duas principais coisas para falar em relação a esse questionamento, e aí elas servem sim de aconselhamentos. A primeira é você saber a diferença de estar disponível, né? De você estar disponível para alguma coisa e de você... Porque, na verdade, se a gente fala de uma aptidão, Cleiton, se a gente fala de buscar novos resultados, né? De você escolher um caminho que é aquilo que você acredita que você trilha, você tem que tomar decisões. E se você toma decisões, obviamente você tem que saber que determinados lugares podem ser Positivos ou negativos? ou negativos. Só sabe se tentar. Só sabe se tentar, né? E aí eu falo muito sobre você estar disponível para alguma coisa e você estar disposto para alguma coisa. E a grande diferença delas é a forma de intensidade que você coloca em cada uma. Se você parar para analisar, nem tudo que você está disponível, você está disposto.
Mas a partir do momento que você toma uma decisão, você aceita um cargo, você tem que estar disponível e disposto a fazer com que essa sua decisão ela seja uma decisão que impactue na sua vida, impactue na vida das pessoas que estão acreditando nessa sua tomada de decisão. Então, estar disponível, estar disposto é a primeira coisa. Entenda essa diferença. E se você quer trilhar um caminho de sucesso, esteja disponível, esteja disposto, primeiro para a sua vida e, se for para uma instituição, com os olhares de direcionamento que a empresa ela tem, né? Essa sua fala é muito importante, agora que você falou, e em cima dela eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho que é bem relevante. Em todo o tempo, quer dizer, já tem quantos anos de profissão ou que já trabalha na área aí já? Já são mais de 15 anos. Pronto, mais de 15 anos trabalhando na comunicação. E eu acredito que foi a primeira vez que você, neste último ano que você passou aqui com a gente, fazer algo à altura. Quando eu digo à altura, você nunca tinha trabalhado em uma empresa de tecnologia e na comunicação, né? Então, quer dizer, você estava disponível e estava disposto a aprender Exato. o que você não sabia, né? Então, quer dizer, não tenho dúvida que você aprendeu muitas coisas aqui, né? Ninguém sabe tudo que não possa aprender e ninguém sabe nada que não possa ensinar. Exato. E aí eu pergunto, com essa minha afirmação, eu pergunto a você, que aprendizados você sai depois de um ano fazendo algo atemporal ou algo que não era, vamos dizer assim, Habitual, né? habitual e que foi, ao mesmo tempo, desafiador, né? Porque eu me lembro nas suas falas, cara, isso aqui foge muito do que hoje eu sou acostumado a escrever. Da realidade. Da realidade, Sim, né? E sim. aí eu pergunto a você, como é que foi esse desafio? Se eu disser que foi menos intenso do que todas as outras, eu estaria mentindo. Talvez tenha sido um dos desafios mais intensos da minha carreira como comunicador. Haja vista, e para o pessoal entender ainda mais sobre isso, é tecnologia pura. Aqui é futuro. A gente está dando passos à frente. Isso aqui é um projeto, inclusive, que fala muito sobre isso. Então, é um desafio que a gente não estava pegando o presente. É um desafio que é sempre para estar à frente de outras pessoas. Tecnologia é isso, né? E os aprendizados, eles começam a partir do momento que você aceita vir para cá. E não é só vir para Vigo, é vir para Caicó. É fazer com que sua rota diária ela seja outra. Já começa por aí. E quando você começa a colocar agora as partes profissionais, é aí que muda completamente. Então, foi trabalhar com comunicação voltada para marketing e propaganda, para varejo, foi você saber se habituar com as novas ferramentas da inteligência artificial, que na época, um ano e 2 meses atrás, não se falava tanto quanto fala agora um ano e 2 meses depois, né? A gente, na verdade, Cleiton, você lembra bem, a gente pegou quase em primeira mão, como a gente costuma chamar aí na comunicação, as primeiras grandes ferramentas de IA. E imagine, eu que venho de redação, eu que venho do factual, eu que venho do tradicional, da reportagem, da apresentação de TV, pegar agora informações que são informações privilegiadas, a gente pode chamar assim, ferramentas privilegiadas, e construir uma comunicação também para uma empresa que a Vigo, na época, não tinha uma comunicação coordenada, né? E pegar isso, transformar esse desafio em resultados. Que nem sempre, e aí eu sempre falei muito com o Kermerson, seu irmão, que na época, quando eu cheguei, ele liderava o setor, depois a coordenação veio para as minhas mãos e ele ainda ficou coordenando de forma parcial, como um apoio. Eu falava muito para ele sobre isso. A gente transformou, né, a Vigo, e a questão do que a gente colheu foi muito benéfica. Pode não ter sido benéfica em números exorbitantes, mas as experiências traçadas foram experiências que a Vigo, os profissionais que estavam na Vigo, jamais teriam vivenciado se a gente não tivesse impulsionado. Talvez ainda hoje não tivessem. Então, isso foi uma experiência assim, gratificante. Ser coordenador de um setor de comunicação para a tecnologia, sendo a minha primeira vez como coordenador nesse sentido,
foi desafiador. Um orgulho, um prazer, uma satisfação assim, muito grande pela forma que foi construída, né? A gente pegou o pessoal com o profissional e misturou o presente com o futuro e a gente conseguiu colher alguns bons frutos que ficaram registrados e ficarão registrados durante esses 15 anos para frente na história da Vigo e que com certeza servirão de alicerce para que daqui a 15 anos, na celebração dos 30, a gente tenha o que falar de como foi a imersão na inteligência artificial em Caicó. Talvez Caicó ainda não acorde para esse sentido das minhas palavras, mas daqui a uns 5, 10 anos vai conseguir enxergar o tamanho que é um polo de mídia, o tamanho que é o trabalho da Vigo, que deixou de ser sistema e é Vigo Tecnologia, né? E isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que sabem absorver o que é realmente importante nessas palavras que eu falei, né? Top, top, top. Pessoal, eu faço como outro, fico muito honrado em escutar isso aí de Jota. E desde já, Jota, em nome da Vigo Sistema, gostaria de agradecer por esse empenho que você teve durante todo esse período, muitos aprendizados, aprendi muito com você, ainda aprendo. Hoje ainda, vamos dizer assim, o meu posicionamento aqui, a minha forma de falar, de expressar, de como perguntar, aprendi muito com você, você me ajudou Coisa muito boa. aí. Ainda faço como sou meia boca ainda, mas estou aprendendo, eu sou um aluno esforçado. E gostaria que você deixasse aí as últimas palavras aí, palavras finais aí, para a gente se despedir. Claro, total satisfação. E aí a gente, depois da satisfação, vem o prazer, né? Total satisfação e hoje prazer de poder falar assim, de boca cheia, né? De coração aberto, né? Do quão foi bonito essa trajetória junto com a Vigo, que é uma trajetória que não se encerra, Com né? certeza. Que fique sempre claro. Apenas a gente toma decisões que, felizmente ou infelizmente, para você ou para outras pessoas, não são as mesmas. O direcionamento nem sempre é o mesmo. E eu costumo falar muito disso, e é essa a mensagem que eu quero falar para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Nós também somos uma empresa. Eu falei isso no meu último dia aqui como colaborador. Então, decisões que a gente toma também são decisões que falam muito sobre o quão grande você é, seja profissional, seja você pessoal. E os detalhes, Cleiton, contam histórias. Esse é o título do meu livro para 2025. Já estou terminando de escrever ele. E eu queria deixar essa palavra para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Já é o 10º Já livro? é o 11º. Olha aí. Né? Não é possível que eu não ganhe um autografado, É né? isso, o lançamento vai ser na Vigo, quem sabe, né? Já está feito o convite. Pessoal, os detalhes contam história por 1001 motivos. Né? Contam histórias que são só suas, né? São detalhes que são só seus, são observações que você tira de outras pessoas, mas que são grandes impactos na sua vida. Quando você imaginar que um simples ato de não oferecer um bombom, de não oferecer um copo d'água, de não dar atenção para ouvir uma pessoa que está precisando de atenção, o simples fato de você não convidar, o simples fato de você não dar um bom dia, esses detalhes, eles contam histórias. E eles falam muito sobre quem você é e quem você será a partir daquele momento. Então, você que está se capacitando, você que ainda não está se capacitando, mas está tendo a oportunidade de nos ouvir, falar sobre carreira de trabalho, falar sobre tecnologia, preste atenção nos pequenos detalhes. Tem uma frase muito bacana que eu vi por acaso hoje nas redes sociais, né? E aí casa certinho com essa minha fala. Você que aí está com 30 anos, está com medo de entrar numa faculdade, porque daqui a 34 anos vai estar velho demais. Mas daqui a 34 anos, se você não entrar na faculdade, você vai ter 34 anos. Então, o que você está deixando de fazer hoje pensando no amanhã? Os detalhes, eles contam histórias sobre a nossa vida e construa dentro dos detalhes a sua nova perspectiva, a sua nova roupagem, a sua nova forma de ver, de ser e de estar,
porque eu tenho certeza que isso faz diferença para você. E com certeza vai fazer diferença para as outras pessoas que estão ao seu lado. Com certeza, já estou até curioso em querer ler e receber esse presente, né? Muito bem. Lembre-se que são dois, viu? O meu e do meu irmão, viu? São dois. Um abraço aí para nosso querido Kermerson, né? E nosso amigo aí, ó, já tá pedindo um ali, ó, 3 já. Tem que deixar um aqui na biblioteca, uns tem exemplares, 4, né? traga uma Deixa caixa aí. Pessoal, fica com Deus e até a próxima, viu? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.